Daí, pessoal, mais uma resolução. O artista gráfico holandês Maurits Cornelius Escher criou belíssimas obras nas quais as imagens se repetiam com diferentes tamanhos, induzindo ao raciocínio de repetição infinita das imagens. Inspirado por ele, um artista fez um rascunho de uma obra na qual propunha a ideia de construção de uma sequência de infinitos quadrados, cada vez menores, uns sob os outros, conforme indicado na figura. O quadrado PRST, com lado de medida 1, é o ponto de partida. O segundo quadrado é construído sob ele, tomando-se o ponto médio da base do quadrado anterior e criando-se um novo quadrado, cujo lado corresponde à metade desta base. Essa sequência de construção se repete recursivamente. Qual é a medida do lado do centésimo quadrado construído de acordo com esse padrão? Bom, o que está acontecendo aqui? Foi feito o quadrado PRST, então aqui eu tenho este quadrado maior, que tem o lado medido 1, lado de medida 1, está aqui, lado com medida igual a 1, ok. O segundo quadrado, o que ele fez? Ele pegou esse lado ST, que chamou de base aqui, pegou o ponto médio, e a partir desse ponto médio, ele referenciou para criar o segundo quadrado. Então, esse quadrado tem um lado igual a metade do anterior. Tanto é verdade que eu tenho aqui o lado medindo 1/2. O mesmo propósito se aplicou no próximo quadrado, aqui no terceiro quadrado, a ponto médio do anterior. Então, o lado se reduziu à metade do anterior, metade de 1/2 ou 1/4. Aqui tem um novo quadrado, também com um lado igual a metade do anterior, seria aqui 1/8, né? Como que eu sei que é 1/8, senhor? Porque é 1/4 dividido por 2. Né? O lado anterior dividido por 2. Como se faz isso? Conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida, 1/2. Aqui lembra, né? É 2/1, multiplica por 1/2. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8, 1/8. Então, essa é a lógica de construção dos quadrados, né? Dessa sequência, que inclusive ele diz que se trata de uma sequência infinita, né? Infinitos quadrados. Bom, mas o que ele quer aí, a pergunta não está relacionada a essa infinitez. Muitas vezes, nesses tipos de exercícios, de infinitas figuras em construção padronizada, se pede a soma dessas infinitas figuras, sejam infinitos lados, infinitos perímetros, infinitas áreas, enfim. Mas nesse caso não. Nesse caso ele só quer a medida do lado do centésimo quadrado. Quer dizer, se eu fosse seguir aqui nessa construção, ele quer saber quanto que é o lado do centésimo quadrado. Bom, eu percebo então que os lados desses quadrados, eles estão com essa disposição, ou com esta sequência. Eu tenho o primeiro lado medindo 1, o segundo lado mede 1/2, o terceiro lado mede 1/4, o quarto lado ele não deu, mas eu calculei, é 1/8, e isso segue infinitamente. O que ele quer saber? Ele quer saber quem é aqui, o lado do centésimo quadrado, como se fosse o lado de número 100. É isso que ele quer saber. Então, ele quer saber, na realidade, o centésimo termo dessa sequência. E aí, observa que essa sequência, ela se refere a uma progressão geométrica, PG. De um termo para o outro, eu estou multiplicando por alguma coisa. 1 vezes 1/2 dá 1/2. 1/2 vezes 1/2 dá 1/4. 1/4 vezes 1/2 dá 1/8 e assim por diante. Sempre que eu tenho uma sequência onde os termos estão se reduzindo a metade, um em relação ao outro, né? Cada termo é sempre a metade do anterior, eu tenho uma PG de razão 1/2. Então, se na sequência eu tenho os termos dados como cada um deles a metade do anterior, eu tenho a PG de razão 1/2. E aí, PG, para descobrir o centésimo termo, eu vou usar aqui a clássica fórmula do termo geral.
um termo qualquer a n, é igual ao primeiro termo vezes a razão elevada ao expoente n menos 1. Então essa é a historinha aí, eu nem vou colocar esses parênteses aqui, vou colocar assim, ó, n menos 1. Ok, então essa expressão define um termo qualquer. Por outro lado, esta expressão que define um termo qualquer, ela tem uma decorrência. Que, por exemplo, se eu quiser saber o termo 36º, então o A36, eu vou falar que é o A1, vezes a razão elevado na 1 a menos a posição. Aqui é n, expoente n menos 1. Aqui é 36, o expoente menos 1, 35. Então eu começo a ter uma lógica aqui. Ó. Se fosse, por exemplo, o A29, o A29 é igual ao A1 vezes o quê? Vezes a razão elevado ao expoente 28. O expoente da razão é sempre 1 a menos a posição. Então, a partir desse termo geral, a partir desta decorrência, o A100, já que ele quer saber o centésimo lado, o A100 é igual ao A1 vezes a razão elevado ou elevada na 99. Então, o termo A100 é igual. O A1 é o primeiro termo, é 1. É o primeiro lado, 1, vezes a razão elevado ao expoente 99. E quem é a razão? Bom, a razão na PG pode ser calculada sempre pegando um termo qualquer e dividindo-se pelo anterior. Então, escolho qualquer termo e divido pelo anterior. Por exemplo, 1 meio divide pelo anterior. Ficaria 1 meio divide por 1, que é 1 meio, né? 1 meio dividido por 1 é 1 meio. Podia pegar também, por exemplo, 1 quarto dividido por 1 meio. Vou fazer isso. Ó. 1 quarto divide por 1 meio. Lembra? Pega a primeira normal, multiplica pela segunda invertida. 2 sobre 1. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 1, 4. Simplifica 2 por 4. Adivinha? 1 meio. Então, a razão aí é 1 meio. Claro que a razão é 1 meio, né? Porque eu estou reduzindo a metade cada termo em relação ao anterior. Então, quando acontece isso, a razão é 1 meio. Então, aqui é só pôr 1 meio elevado ao expoente 99. Como se trata 1 vezes essa potência, eu posso reescrever somente a potência, né? O A100 é igual a 1 meio elevado ao expoente 99. E aí isso eu tenho na alternativa B, ok? É uma questão bem simples, né? Bem de aplicação da ideia do conceito de progressão geométrica aí dentro do uso da sua expressão do termo geral ou a sua decorrência, ok? Na outra lâmina, eu tenho uma lâmina limpa aí, eu quero mudar um pouquinho esse exercício e falar sobre área. Vamos supor que a pergunta fosse qual a medida da área do centésimo quadrado. Deixa eu colocar aqui essa lâmina para aproveitar essa resolução. O exercício já está pronto, tá? Letra B, a resposta, ok. Nós vamos aqui fazer uma variação do exercício mudando. Qual é a medida da... Opa, deixa eu aqui diminuir o tamanho aqui da espessura. Aí. Então, aqui, ó, qual é a medida da... E aqui eu vou tirar o lado e vou colocar área. Qual é a medida da área do centésimo quadrado? Bom, eu tenho, assim, ó, o primeiro quadrado, como o lado é 1, a área desse quadrado, lembra que é lado vezes lado, né? Esse lado aqui também é 1. 1 vezes 1, 1. A área igual a 1. Então, o lado deu 1 e a área também deu 1. Ah, sobre aqui o lado é 1 meio, então a área também é 1 meio? Não, né? Aqui a área é 1. Esse outro quadrado aqui tem como área 2, lado vezes lado.
aqui é 1/2 e esse lado desse segundo quadrado também é 1/2. Então, essa área é 1/2 vezes 1/2, 1/2 elevado ao quadrado. E isso vai dar 1/4. Então, o primeiro termo da área deu 1, já o segundo deu 1/4. Então, a sequência é 1, 1/4. O próximo aqui, quadrado, tem lado 1/4. Então, esta área agora, área 3, é 1/4 ao quadrado. Isso vai dar 1/16. Então, é o terceiro termo. E aqui esse quarto quadrado, que lembra, tem lado igual a 1/8. Esta área 4 é 1/8 elevado ao quadrado. Então, é 1/64. Então, a minha sequência ficou assim, ó, 1, 1/4, 1/16, 1/64 e assim por diante. E aí que de novo eu tenho uma PG. Olha só. 1 vezes 1/4, 1/4, 1/4 vezes 1/4, 1/16, 1/16 vezes 1/4 vai me dar 1/64, então eu tenho uma PG e a razão, inclusive, é 1/4. Então, eu sei aqui que se trata de uma PG, eu sei que a razão dessa PG é 1/4. Na dúvida, eu posso pegar um termo e dividir pelo anterior, lembra? Por exemplo, 1/16 divide pelo anterior, que é 1/4. Se fizer essa divisão, vai resultar 1/4. Pega a primeira, multiplica pela segunda invertida. Então, a razão deu 1/4. Então, de novo, ó, se eu quero saber a medida da área do centésimo quadrado, eu quero saber, então, a área 100. Então, vou continuar com aquela mesma história. A n é igual ao A1 vezes a razão elevada ao expoente n menos 1. Como decorrência, o termo A100 é igual ao A1 vezes Q elevado ao expoente 99. E aí, o A100, que é a área do centésimo quadrado, agora é a área e não o lado do centésimo quadrado, porque eu mudei a pergunta, resulta a primeira área. Então, nota que agora aqui, ó, o A1 não é o primeiro lado, não é esse 1 aqui. É este aqui, ó, é o 1 da área. Então, aqui eu tenho 1 vezes a razão, que é 1/4, elevado ao expoente 99. Então, o A100, ou centésimo termo, centésima área, é igual a 1 vezes a potência é 1/4 elevado ao expoente 99. Está aí uma boa resposta para a centésima área. Eu também poderia aqui fazer uma variação dessa resposta colocando assim, ó, reescrevendo o A100. 1/4 é a mesma coisa que 1/2 elevado ao quadrado. Olha só, isso aí é 1/4. E isso elevado ao expoente 99. Olha como fica bonito isso. 1/2 elevado ao quadrado é 1/4 e isso elevado a 99. E aí a centésima área, deixa eu colocar aqui no cantinho para não atrapalhar com a imagem. Olha aqui, ó, o A100, centésima área, vai ficar 2 vezes 99, dá 198, 1/2 elevado na 198. Seria esse aqui o valor da centésima área. Ok? Claro que não tem nas alternativas, né? Porque não é essa a pergunta aí a que se refere esse problema. Então era isso, nós resolvemos, né, a questão em si, fizemos mais essa variação. Também chamo atenção, né, para a soma dos infinitos termos nessa questão, já que nós estamos aí corrigindo e dando uma riqueza
de detalhes e até um complemento resolutivo, não esquece que para encontrar a soma de todas as áreas ou a soma de todos os lados, enfim, existe a fórmula da soma das infinitas coisas em PA, dos infinitos termos de um APG. A soma dos infinitos termos resulta do primeiro termo a 1 dividido pela unidade 1 menos a razão, 1 menos Q. Então isso aqui na realidade não é nem a soma, mas o limite da soma. É o valor para o qual a soma está tendendo aí dentro de uma progressão geométrica. Ok? Então era isso, eu espero que essa resolução, na realidade essas duas resoluções aí, contribuam na tua preparação, no teu estudo. Fica o meu agradecimento pela visita ao canal, forte abraço, bons estudos e até a próxima.